Grande Léo! E aí, E aí, Léo? Você tudo tá bem, bom? cara? Cara, graças a Deus, tô ótimo. Tô ótimo. Ainda mais honrado com o seu É, convite. a honra é minha, cara, de você ter feito, pô. Eu sei que você trabalha bastante, que você trabalha muito de forma aí online, computador, correndo, né? Então, tirar esse tempo aí eu sei que é precioso na sua vida. Então, eu me sinto muito honrado de ter você aqui, tá, Léo? Eu acho que você estava falando com o pessoal aqui, você Uhum. devia estar acompanhando. Eu acho que você tem muito para contribuir. Então, Léo, eu queria que você se apresentasse, cara. Ninguém melhor do que você para falar quem é o Leonardo. Fala um pouquinho de você. Se apresenta aí para o meu público, por favor, meu querido. Claro. Bom, o nome é Leonardo Atoge. Eu me formei em engenharia elétrica, com uma ênfase em produção, já na área mais administrativa. Não consegui êxito nessa parte de engenharia por N motivos. E E a gente começa a se diversificar mesmo. Eu comecei a buscar algumas alternativas, e uma delas foi a área de TI, indicação inclusive de um amigo meu que se formou em engenharia comigo. E assim, na época eu não tinha nem noção o que era TI, e resolvi arriscar o que poderia, que seria esse mundo, vamos colocar assim. E vamos supor assim, parece que as coisas acontecem por um motivo, que tudo que foi feito dentro da minha carreira, dentro da área de engenharia, eu também fiz uma parte de telemarketing, inclusive, um período, e toda essa desenvoltura que você acaba desenvolvendo, essa desenvoltura que você tem no telefone, ao conversar com pessoas, entender problemas, já começou isso lá em 1990 e alguma coisa, né? Em 2000, mais ou menos. E e conforme eu fui adquirindo essa parte técnica, fui aprimorando a parte técnica, eu acabei como é que se diz? Acabei tendo que descobrir novas ferramentas, cara, porque chega uma hora que você entra no limite. Você fala assim que não é possível que dentro da minha profissão, dentro do que eu estou fazendo, é somente isso que eu tenho que fazer. Chega uma hora que você. E não tem, logicamente, não tem problema você também fazer aquilo que você gosta e então tá tudo bem. Então, assim, eu sou uma pessoa que era muito matemático, muito exato, muito cheio de regras. Eu ainda trabalho muito com regras, só que a gente aprende que as regras deixam a gente muito, como é que se diz? Muito rígido conosco mesmo. A gente começa a se julgar demais, entendeu? Então, as regras são boas, estão aí para ajudar, só que o mais importante é a gente saber lidar com as regras de uma forma gentil conosco mesmo. Bom, então, resumindo, sou um engenheiro eletricista, trabalho com TI e Show. e gosto de trabalhar com pessoas, ou seja, você percebe que não tem muita conexão uma coisa com a outra. Pelo contrário, para mim tem toda a conexão, cara. Principalmente, principalmente vindo de uma pessoa que se despertou, né, cara? E a sua história é muito bonita. Eu que já te conheço há algum tempo, eu acho a tua história muito bonita e inspiradora. E quando foi o divisor de águas, Léo? Quando que você falou assim, cara, eu tenho que olhar para isso, né? Eu tenho que olhar para alguma outra parte da minha vida, para uma parte pessoal. Quando que foi o starter disso que te fez? Porque tem muita gente, às vezes, nos ouvindo aí que tá nisso, cara. Tá numa parte muito. Como você foi muito cartesiano, muito pragmático, você falou aí. Tem muita gente que pode estar nos ouvindo aí, você pode inspirar, Leozão. Quando foi o divisor de águas? Bom, vamos lá. Primeiro, eu sempre desde que eu era mais novo, eu sempre achei que eu não precisava aprender. Era aquele negócio, Olha, você vê que coisa. Eu acreditava que fazendo, por exemplo, vamos supor, na área de TI, eu aprendi uma técnica e fui sobrevivendo com essa técnica por muitos anos. Então eu falava assim, bom, para mim era suficiente aquilo, sabe?
Até que, de novo, de uma certa forma, a engenharia me trouxe muita coisa, muita bagagem de organização, desse, como você mesmo disse, de cartesiano. Até que veio a primeira oportunidade de eu coordenar uma equipe. Então, vamos supor, eu tinha a liderança de uma equipe de 3 pessoas e passei a coordenar 40 pessoas. Caramba. Então, nesse momento, foi quando eu cheguei, eu entrei meio que num parafuso, vamos colocar assim, porque eu falava assim, quanta coisa que eu ainda não sei. Porque você abriu uma porta de uma coordenação e você tem que lidar com muitas pessoas de diferentes perfis, diferentes formas de pensar. E além disso, ou seja, você tem dois pesos muito fortes, são as pessoas que você tem que dar o direcionamento, e você também tem a parte cartesiana, porque você tem que olhar o quê? Financeiro, o budget daquela área, o custo de profissionais, você tem uma gama de coisas para fazer. Então, como que você lida de repente que nem nós estamos vivendo uma crise agora? Como que você lida com essa parte cartesiana de custo e você lida com pessoas, de repente, tendo que demitir ou diminuir quadro, enfim, tudo isso foi um desafio. Isso foi em 2012, 2013, mais ou menos. E, e eu percebi que eu faltava alguma coisa para mim. Tanto que depois de 8 meses nessa função, eu escolhi dar um passo para trás. Falei assim, eu não quero mais coordenar uma galera de 40 pessoas, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso desenvolver Fechou. alguma técnica, alguma coisa do tipo. Eu pensei nessa possibilidade de alguma forma aprender de alguma forma, com alguém ou com algum curso. E aí foi quando a minha esposa mesmo, que é a Raquel, ela me deu uma sugestão. Falou, por que você não faz um MBA de gestão de projetos primeiro? Para você lidar com essa parte de gestão mesmo das coisas. Cara, eu vou te falar que depois que eu fiz o MBA de gestão de projetos, que foi o divisor, que assim, foi depois de 10 anos praticamente da minha formação acadêmica mesmo de engenharia, eu fiz um MBA de gestão de projetos. Foi como eu falei assim, poxa, eu tenho um mundo aí fora que precisa ser descoberto ainda. E eu estava naquele mundinho técnico. Então foram 2 anos onde eu tive que aprender a estudar de novo, para você ter uma ideia. Entendeu? Cara, Eu tive que aprender a estudar. E aí depois disso, putz, aí começou a vir um monte de coisa, porque eu mudei de emprego, eu passei por uma empresa que eu tinha mesmo, sempre tive um objetivo de alcançar essa empresa, trabalhar nessa empresa. E para você ter uma ideia, eu estava numa coordenação de 40 pessoas, voltei a liderar umas 3, 4 pessoas, entrei nessa outra empresa e depois de mais ou menos 1 ano e meio, eu voltei a ser coordenador. E aí o que que acontece? O que que foi esse movimento, para falar a verdade? Não foi só, de novo, o divisor foi justamente eu perceber que eu precisava aprender alguma coisa, fazer um MBA de gestão de projetos que abriu um leque de possibilidades e o gosto novamente de estudar. Então, eu voltei a gostar de estudar, entendeu? E aí eu basicamente voltei eu tipo, comecei a fazer coaching, comecei a fazer o mindfulness e outras técnicas que aí sim começou a me direcionar. Então, o divisor de águas foi isso, eu pegar uma coordenação, dar um passo para trás, fazer um curso e aí começa toda essa parte de desenvolvimento pessoal, né? puta, que humildade, né, Léo? Esse para mim, cara, é um depoimento assim que, se a gente fosse falar quanto custaria um depoimento desse, qual o valor de um depoimento, ele não tem, né? Porque assim, cara, quanta riqueza num depoimento desse a gente pode tirar, se a gente parar para analisar parte por parte do que você falou. Mas a tua humildade, né? A tua chamada para a consciência de se colocar num lugar humilde atrás, eu acho que é o top do top, que eu acho que, pelo que você contou aí, foi o que te fez mudar, né? Porque se você não tinha essa humildade, se você ficasse segurando, provavelmente isso não teria ido para diante. Talvez você estaria naquilo. Ô, Léo, e hoje, esse tempo depois, o que mudou na tua vida, assim? O que tem entrado? Porque você falou de umas coisas interessantes. Mindfulness, né? Você fez a MBA, e eu também sei que você é Master de PNL.
Olha que show, cara. Realmente, você abriu o leque, hein, Leozão? Foi Legal. mesmo, cara. Cara, Exato. e o que mudou no Léo? O que mudou em você profissionalmente? A pergunta direta seria essa. Valeu a pena, Léo? O que buscar esse desenvolvimento pessoal, ser humilde naquela época, dar esse passo para trás, o que fez você progredir? Uhum. Bom, primeiro que comecei a revisar conceitos mesmo. Então, o MBA, ele abriu uma porta muito grande para mim. Então, eu já fui para o coaching para entender, um coach de carreira, um coach pessoal também, que começou a despertar algumas coisas dentro de mim também. Então, até a Raquel, ela dá uma risada, porque eu tinha um questionário que tinha uma pergunta, falava assim, minha pergunta era assim, o que te faz acordar todos os dias? A minha resposta foi cartesiana, tipo, trabalhar. Assim, E, e hoje, recentemente, eu peguei esse questionário, faz o quê? Faz uns 6 meses atrás, eu peguei esse questionário, eu li e comecei a dar risada. Falei, como é que pode? Minha única motivação é trabalhar. Então, eu não tenho amigo, não tenho família, não tenho mais nada. Enfim. Então, o coaching, ele primeiro foi justamente o que começou a fazer eu olhar para mim. Do tipo, quem sou eu? Porque, primeiramente, assim, a gente. Bom, depois, isso vai ser. Vai para frente, mas no coaching foi quando eu comecei a olhar para mim, falar assim, quem que é o Léo Atordi? Quem que é o Leonardo Atordi, primeiro? E foi um desafio, foram, se eu não me engano, foram 4 meses de coaching e esse desafio de sempre colocar nesse questionamento quem que é o Leonardo Atordi? Quem que é o Leonardo Atordi no trabalho? Quem que é o Leonardo Atordi em casa? Quem que é o Leonardo Atordi com os amigos? Não que eu tenha vamos supor assim, uma máscara cada vez que eu entro num lugar. Não, não é, na questão não é isso. A questão é do tipo, é do que eu gosto de fazer mesmo. O que eu gosto de fazer no trabalho? O que eu gosto de fazer em casa? O que eu gosto de fazer com meus amigos? E isso foi me movimentando aqui dentro de uma certa forma que eu não aguentei. Aí eu fiz o mindfulness, que aí foi assim, eu tinha um problema com líderes, com superiores, eu não conseguia falar com superiores de forma nenhuma. Então, é, então, assim, eu fui começando a perceber o medo que eu tinha, o porquê que eu tinha o medo de falar com meus líderes, e o Mindfulness ele começou a diminuir minha ansiedade de falar com líderes, com supervisores, com coordenadores, gerentes, diretores, enfim. Então, eu diminuí essa ansiedade com o Mindfulness, uma ferramenta poderosíssima, entendeu? E, e aí eu ainda continuei buscando algumas coisas. É engraçado que você abre uma porta, é incrível. Você abrir uma porta de autoconhecimento, você sempre vai buscar mais. Eu, pelo menos, eu sempre busquei muito isso, porque abriu realmente uma porta. Então, depois do mindfulness, eu comecei a fazer terapia, justamente para começar a entender um pouco mais de mim, eu começar a falar mais. Eu era uma pessoa que guardava demais as coisas, era uma pessoa que não digo rancorosa, mas também pela minha origem. Oriental dificilmente fala. Oriental, né? Geralmente recebe, guarda aquilo e fica com aquele negócio pro resto da vida, cara. Dependendo do que É, for, não é? isso é verdade. E aí, durante a terapia, foram vários trabalhos que foram feitos, constelações, fiz 3 constelações, 3 ou 4 constelações para entender um pouco o que que era, o que que era, quem eu era, quem que eu sou na verdade, né? Quem que é o Leonardo mesmo de verdade. E isso me ajudou muito no trabalho, por quê? O que que eu quero dizer com tudo isso? Começou a falar assim, primeira coisa foi do tipo, tá tudo bem se eu tentar e não dar certo. Tá tudo bem se eu fizer alguma coisa e errar. O problema não está em errar, está em como você lida com esse erro, como você lida com informações, etc. Entendeu? Então eu comecei a me conhecer, o que me deixava ansioso. E aí o que acontece? Chega um momento, de novo, você com a gente pelo menos eu, com mindfulness, terapia, coaching, eu comecei a falar assim, não é possível, tem alguma coisa que ainda está faltando, alguma coisa que me movimentava. E aí que eu entrei no PNL, que, cara, o PNL, eu vou te falar assim,
Não tô nem ganhando nada com propaganda, né? Eu sei Brincadeiras disso. à parte, né? Mas assim, o PNL, a primeira coisa que faz a gente separar e que foi realmente o que levou isso que eu levo para minha vida, levo para minha carreira, é separar o mapa do território. O que que seria isso? Que cada um é um ser único e a minha verdade não é a verdade do outro. Então, e como que eu faço para enxergar isso, certo? Primeira coisa, primeira coisa é parar de julgar. A primeira coisa que a gente vem, quando uma coisa que não, para mim, que vinha, quando aparecia uma mensagem, pelo menos no WhatsApp, que uma pessoa que eu não gostava, um e-mail mal educado, a primeira coisa é falar assim, ah, esse cara, pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer, só fica mexendo o saco e pá, 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 pá. É um julgamento. Então eu acabava deixando o quê? Minha profissão, a minha vida muito pesada. Ficava muito pesado, porque eu julgava demais. O que que poderia estar acontecendo naquele momento, na verdade, nada mais é do que a pessoa pedindo uma ajuda, pedindo uma sugestão, entendeu? Só entender o que fala assim, ó, oh, preciso da sua ajuda, o que que estaria acontecendo aqui? Então, antes era assim, do tipo, o que que a pessoa espera, então, quando quando ela me chama? Então, no PNL, eu aprendi muito a fazer as perguntas certas. A pessoa fala, olha, é, preciso de uma ajuda nessa situação aqui, 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 aqui. Eu falo, mas exatamente o que que você precisa de ajuda? Você quer que eu faça para você ou você quer que eu te ensine a fazer? Não é? E uma das outras coisas que me deixava chateado, eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros. Então, às vezes, você cai numa situação que você quer ajudar tantas vezes e a pessoa falava, não precisa, não obrigado, não quero, tal. E eu ficava chateado com isso, cara. Aí, mas, pô, o que que o cara não quer me ajuda? O que que eu fiz de errado? E aí o que acontece? O coaching foi exatamente no coaching o cara perguntou, falou, mas o cara pediu sua ajuda? A pessoa pediu sua ajuda? Eu falei, não, eu que quero ajudar. Eu falei, então, se você quer ajudar e a pessoa não pediu sua ajuda e falou não para você, É, o problema tá ali, não tá em você. Então, assim, o que que mudou muito no meu trabalho foi exatamente isso, ser mais assertivo. A gente deixar de fazer algo porque eu assumi algo e eu julguei que a pessoa quis aquilo. Isso para a área de TI, que entrega muitos projetos, entrega muitas soluções, é muito importante. Inclusive, tem uma figura que é clássica na área de TI, que é justamente são figuras de cadeiras de balanço. Se eu falo para você, Maurício, tipo, Maurício, eu preciso que você me entregue uma cadeira de balanço. A sua infância foi diferente da minha. Então, às vezes, a minha cadeira de balanço é uma corda com um pneu. A sua cadeira de balanço, às vezes, é duas cordinhas com a madeira. Você vai me verdade, entregar o quê? Você vai me entregar duas verdade. cordinhas com a madeira. E eu vou falar, mas eu queria só uma corda com um pneu. Entendeu? Então, assim, Perfeitamente. o PNL, ele me ajudou, assim, primeira coisa que eu aprendi e que eu levo para minha vida é mapa não é território. Que é justamente do tipo, eu não julgar e conseguir fazer as perguntas certas para ser mais assertivo na minha comunicação. E outra coisa que o PNL me ensinou muito foi rapport. Então, eu Ah, identificar se a pessoa é mais sinestésica, se ela é mais auditiva, se ela é mais visual. Então, numa comunicação, muitas vezes eu me peguei conversando isso antes e depois. Pô, eu preciso que você faça uma atividade para mim. Aí o cara fala assim, mas como que você quer que eu faça, tal? Aí eu falando para ele, mas eu não estou conseguindo visualizar isso. Mas eu estou te falando que é uma planilha, mas eu não consigo visualizar o que você quer. Então, ou seja, esse rapport já é essencial. Se a pessoa falar para mim que não está conseguindo visualizar isso, eu preciso desenhar para a pessoa. perfeito. Porque ela tem o quê? Aquela parte visual, ela precisa enxergar aquela informação para processar e entender o que realmente eu estava pedindo. Então, e antes entrava em conflito. Esse cara não me entende, esse cara não serve para mim, entendeu? Cara, quanta evolução, né, meu? Quanta evolução, Nossa. que riqueza. Você sabe que uma vez, Léo, eu tratei um casal que veio no consultório,
foi uma das consultas mais rápidas minha e tem a ver com isso que você falou. Os dois sentaram na frente e aí eles conversando, tratando o relacionamento dos dois, a moça falou para ele assim, sabe o que eu acho, doutor? É que ele não me ama mais. Aí ele bateu na minha mesa assim e falou, não acredito que você está falando isso pro doutor. Doutor, eu saio, eu deixo um coração para ela desenhado, eu amo você todo dia de manhã na mesa. E agora ela fala que não me ama. Aí eu falei para ele assim, então, só que ela não é visual. Ela quer ouvir você falar. Aí, então, assim, tem muito a ver com isso que você falou. Aí eu passei uns exercícios e ele passou a falar para ela, né? Aí depois que eles voltaram com 3 meses, outro casal. Nossa Senhora. É, Aí se encontraram. Você vê o que é a linguagem, o sistema representacional, né? O que é a linguagem de é. comunicação. E, Léo, e por falar em relacionamento, eu dei um exemplo de relacionamento, né? A Uhum. Raquel, sua esposa, colocou aí, né? E ajudou no casamento. Você sabe que a gente carrega uma frase que é assim, só se desenvolve quem se envolve, né? Uhum. Essa é uma frase sistêmica. Na minha concepção hoje, só consegue se desenvolver plenamente quem se envolve com pessoas, Uhum. né? Então, assim, a pessoa que vive muito solteirona, que procura os hábitos solteiros, é uma pessoa que vai ter um atraso maior no seu desenvolvimento, porque não vai se permitir trabalhar as relações humanas. Então vamos aproveitar e fazer essa pergunta. Você acha que o seu casamento, eu sei que você está numa condição que se você falar muito ao contrário, pode ser ruim para você, mas vamos lá. Você acha que o teu casamento trouxe desenvolvimento para você, Léo? Te ajudou nessa caminhada, nessa expansão? Com certeza, cara. Com certeza. Inclusive, foi engraçado você comentar, porque até no nosso casamento, quando teve que fazer os votos, foi exatamente isso que eu comentei. Eu falei assim, poxa, eu Eu tava lembro. numa lagoa, tranquilo, achando que a vida era aquilo, etc. E apareceu a Raquel na minha vida. Tipo, que parece que foi uma bomba que jogou toda aquela água pra fora, sabe? Ah, Mas assim, mas isso é num sentido muito bom, muito positivo, cara. Porque, muito. porque assim, foi pra você ter uma ideia, foi ela que é a precursora que que me motivou a estudar, a ir atrás do MBA de gestão de projetos. Ela me levou para a primeira constelação. Inclusive, fui forçado, porque pagou e falou assim: você escolhe um tema e me largou na porta lá da constelação. Eu falei: pô, o que que é isso? Assim, e descobri que assim, por mais que eu era, você imagina, de novo, na minha, nossa, minha etnia, né, a parte oriental de ser, você acreditar em algo que às vezes é muito abstrato é um pouco complicado. Inclusive tem frases, por exemplo, do japonês, do budismo que fala exatamente sobre isso, que a gente sabe que a gente vai morrer, o importante é o que a gente vai fazer durante a vida. Faça tudo de bom durante a vida, porque um dia você vai morrer. Mas assim, tipo, um mais um igual a dois, sabe? Tipo, você fala, pô, né, é uma coisa. E aí você vai numa constelação, você vai numa terapia, você vai num PNL, onde você começa a ver coisas completamente abstratas. Então, assim, o casamento, assim, o relacionamento, inclusive, muita coisa que eu aprendi no PNL, eu aplico aqui em casa, mas não como teste. Não é para testar para ver se funciona, não. É o que eu sei que funciona. Então, muita coisa eu já aplico aqui em casa e o relacionamento com ela é o que realmente foi aquela engrenagem, sabe? Do que faltava para você subir o morro, para você levantar um avião, sair voando. Porque, como você disse, acho que o relacionamento com, com um casamento mesmo, o relacionamento de um casamento ela é nova a cada dia que passa, né? Cada dia que passa você aprende alguma coisa. E se você não se conhecer, cara, você não vai conseguir você não tem um diálogo muito bom. Se você não se conhece, entendeu? Perfeito. Você sabe que você estava falando de relacionamento, né? Os relacionamentos, eles são, na verdade, se a gente parar para pensar,
eles são uma oportunidade de evolução muito grande, né, Léo? Muito grande. Porque eu não estou falando do casamento em si. Tem gente que às vezes não gosta do papel, casado e tal, mas estar junto, né? O estar junto é extremamente valioso. E eu te perguntei isso porque eu também, como homem, né, tive uma evolução muito grande, sempre ao lado de uma mulher. Eu sempre falo que o estrogênio é um hormônio mais maduro que a testosterona, tá? Então, hormonalmente, o estrogênio, ele causa na mulher uma maturidade mais precoce. Por isso que muitas mulheres, às vezes, está com um cara, a mulher está com 20 anos, ela quer namorar um cara de 28, porque às vezes o cara da mesma idade ainda é bastante infantil, né? Isso fora a criança interior aí que a Raquel falou, a nossa criança ferida que a gente traz. Então, por isso que eu te perguntei de relacionamento, né? Porque eu sei que você teve, eu me lembro do casamento, achei muito bonito, inclusive seu depoimento, por isso que eu me lembrei de colocar, porque mexe com as estruturas, né? Mas às vezes, se não tivesse sido assim, a gente estaria estagnado, né? A gente estaria parado num propósito tal. Ô, Léo, eu queria muito nesse depoimento de vida que você deu, né, nesse depoimento de mudança, tanta mudança na tua vida, de construção. E sabe o que é legal? É a gente saber que qualquer um pode ir por esse caminho. A gente só precisa ter humildade, né, abrir o olho e buscar o conhecimento, se autodesenvolver pessoalmente. Não é só o seu conhecimento específico, cara, não pode ser só isso. Tá? Por isso, eu convidei o Léo. Vocês estão aí, né, me assistindo, me dando essa honra. Quer um depoimento mais rico do que isso, né? Da forma como ele colocou, dessa forma autêntica e sincera que ele colocou. E eu queria que você falasse, Léo, hoje, se você pudesse dar um conselho, quem é a gente para dar conselho, né? Mas eu queria, assim, o que você falaria de inspirador para quem aí está com uma dificuldade parecida com a sua, que estava patinando como você estava patinando lá, com dificuldades de falar com pessoas, tudo isso que você colocou. Por onde começar, Léo? O que você falaria aí diante dessa vivência sua rica que você passou para nós? Olha, tem vários pontos para você para começar. Não tem uma regra. Uhum. Eu particularmente fui conhecendo e fui fazendo. Então, a primeira coisa que eu colocaria como dica, como uma sugestão, é o que eu aprendi dentro do Master já, identificando crenças. Primeira coisa que tem que se colocar em xeque é a pergunta de por que eu faço algo, se aquilo está te incomodando, por que eu faço algo? Por que eu continuo fazendo algo? Parece simples, mas às vezes o que acontece? Tem muitos traumas, muitas crenças que seguram a gente, que faz com que a gente tenha sempre uma reação inconsciente. Então, o mindfulness junto com o PNL, para mim, a junção de mindfulness com o PNL, ele foi assim potencializador, vamos colocar assim, porque o mindfulness ele fala para a gente sentir primeiro e você tem uma âncora, que é justamente a respiração. No mindfulness, para mim, no mindfulness fez muito sentido a respiração como âncora para te trazer no estado presente. Agora é o seguinte, quando a gente começa a fazer o PNL, você, além de colocar essa âncora da respiração e você ter o sentimento, você começa a identificar o porquê que você está fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem que nem, como você comentou, e que está relatado aqui, que é do medo que eu tinha de conversar com meus superiores, certo? Então, no Master, no PNL, que, putz, foi, de novo, no final de cada curso, tanto do Practitioner quanto do Master, você faz um exercício para ver como que você renasce. E, e em cada uma das vezes você tem realmente uma sensação de evolução. E tanto no Master era da Fênix. Eu saí das cinzas e virei uma Fênix. Assim. A imagem que vinha bem isso. Então, cara, o que eu quero dizer com isso? Tudo que você faz hoje tem um motivo.
Agora, basta você ser curioso o suficiente para duvidar daquilo que você está fazendo, se aquilo ainda faz sentido para você, daquela forma automática. Por exemplo, quando alguém me chamava aqui no Messenger, mandava uma mensagem para mim, um WhatsApp, eu ficava nervoso. O que era esse trigger que vinha, que me deixava ansioso, me deixava nervoso? Por que eu faço isso? Isso ainda faz sentido para mim? Então, como dica, de novo, é perceber essas pequenas armadilhas inconscientes que aparecem para você, que o dia a dia ele tá cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais com a tecnologia. A internet acelera muito as coisas. Então, assim, primeiro, entender se você tem alguma ansiedade, se você tem algum problema. Eu tinha vários, como coloquei, e ainda tenho muitos. Então, o que me fez buscar ajuda foi justamente esse incômodo. Eu não queria mais sentir incômodo. Então, o que eu preciso fazer para me sentir incômodo, não sentir mais esse incômodo? O que me impede de fazer um curso? O que me segura de fazer alguma coisa? O que me impede de arriscar e fazer algo? Então, a dica fica de olha para você, se conheça, faça terapia. Assim, para mim, terapia é algo que eu pretendo não parar nunca mais, porque é algo que direciona a gente mesmo. Eu gosto muito disso. Então, eu começaria com uma terapia para você começar a ter como é que se diz, essa simplicidade de você conseguir falar. Eu, particularmente, cara, quando por exemplo, se fosse no passado, não faz muito tempo, hein, uns 3 anos atrás, e você me chamasse para uma live, eu falaria não. Falaria não, falaria assim, não, pra quê? Eu vou falar o quê com o Maurício? O que eu tenho para contribuir? Hoje não, hoje, quando veio a notícia, já veio aquela ansiedade, e aí eu falo, opa, peraí, minhas âncoras. Então, no Mindfulness, ele me ajuda nessas âncoras para voltar ao estado presente. Aí vem o PNL que fala assim, além de me trazer para o estado presente, a âncora me traz o quê? Felicidade, calma. Então, o PNL ressignifica a minha âncora. Então, cada um que faz o PNL vai descobrir qual que é a sua âncora. Então, assim, como sugestão, é isso, se conhecer, cara. Primeiro, pode ser com uma terapia, sugestões, eu faria PNL, é um investimento que você faz, que a gente faz, é muito grande, justamente porque a gente coloca em xeque muita coisa que a gente faz de forma automática. A gente para de fazer coisas no automático. O Léo, e você falou uma coisa aí que eu quero que você fale um pouquinho mais nos seus estudos, que é uma coisa que eu dou um valor, né, no nosso curso de reprogramação biológica. A gente tem o trabalho da PNL, nós temos o trabalho das crenças. Então eu queria que você falasse. Hoje já há algum tempo, né, que eu venho dando uma importância para a crença, como a crença limita a nossa vida, né, Léo? Ela destrói o ser humano, cara. Se você, falando a grosso e curto modo, né, uma crença, ela te limita a tal ponto, ela te destrói, ela permite a tua evolução e às vezes até te afunda. O que você teria para falar, Léo, nesse aprendizado seu, principalmente da PNL, né? O que você aprendeu sobre crença? Que valor você aprendeu sobre crença? O que você teria para falar para nós? Cara, assim, acho que crença é como você falou, tem crenças positivas e crenças que te afundam. Então, o que eles me ensinaram de crença? Primeiro, o que é a crença? Você imagina uma linha do tempo mesmo, um plano cartesiano, vamos colocar o cartesiano, né? X e Y aqui, e você vai gerando várias linhas conforme o tempo. Então você tem um ano, você tem 2 anos, você tem 3 anos, e você vai montando várias linhas aqui. E porque você aprende, a cada ano que passa você aprende alguma coisa. Só que assim, o aprende alguma coisa é algo que te faz crescer, ou aprende alguma coisa é alguma coisa que te faz ficar parado no tempo. Então vamos supor,
Se você tem 6 anos de idade aqui, alguma coisa acontece, um trauma, aqui ele pinça isso e você segue. Então você tem uma pinça aqui de trauma. Quando você faz 6 anos, se acontece a mesma situação que te deixou, que te deu esse trauma, ela vai criando um Vzinho aqui. Então, ou seja, é como se você estivesse segurando alguma coisa aqui que te faz voltar a ter 5 anos de idade e ter o mesmo medo que você tem quando tem 5 anos de idade. Então você tem 6 anos, 7 anos, 10, 20, 30 anos e você continua voltando para 5, 6 anos de idade com aquele medo, com aquele sentimento que te impede de sair, de ir fazer alguma coisa. Então o que que acontece? A crença, ela te segura. É um elástico. Tá te segurando aqui. E quanto mais idade você vai tendo, maior é o quê? É a boca do V, O V. certo? Ou seja, quanta coisa você deixa de aprender, quanto mais velho você tá, porque você tem um problema que tá aqui desde os 5, 6 anos de idade. Para você ter uma ideia, eu particularmente, na minha prática do PNL Master, eu trabalhei o mesmo trauma de quando eu tinha 7 anos de idade. Ele me curou, o que eu digo assim, me ressignificou 5 traumas que eu tive naquela mesma cena. E assim, assim, era o medo de falar com meus superiores, de achar que eu não sou capaz, de achar que os outros tinham que fazer alguma coisa por mim. Olha só quanta coisinha que vem aqui No mesmo evento, né, Léo? no mesmo evento. E o evento foi assim, um evento simples, cara. Particularmente, quando eu era criança, minha mãe era professora de primário. Então, ela era professora, não, era diretora de escola de primário da prefeitura, e então eu acompanhei ela em várias escolas que ela participou. Então, eu sempre estava com ela. Então, no Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, eu sempre ia com ela. É filhinho da mamãe mesmo, sabe? Mimadão Uhum. ali. Quando eu tive, com 6 anos, que entrar na escola do primeiro grau sozinho, e a minha mãe ficou no portão e eu entrei sozinho na escola, que eu olhei para trás do portão fechando, eu travei, cara. Porque eu falei, aonde eu tô indo? Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? Eu não sei o que que é Cadê a isso. minha, cadê a minha mãe, pô? Cadê a minha mãe, cara? Entendeu? Então, tipo assim, aí o que que acontece? Eu travei. Então, assim, e o mais importante, antes de continuar, é saber que o trauma, a gente não apaga o trauma. A gente Ah, ressignifica. Isso é o mais perfeitamente. importante, a gente ressignifica. Por quê? Aquele momento, eu tinha 5, 6 anos, era inexperiente, era uma criança. E aí o que que eu esperava? Assim como eu tinha em casa, que a minha mãe ela ia lá, me levava, ou as professoras, oh, é o filho do diretora, vamos lá ajudar. Quando eu entrei na escola, onde eu não tinha minha mãe não era, entre aspas, na escola não tinha influências ali, eu olhei e falei assim, quem que vai olhar por mim? Eu não vou pedir ajuda de ninguém, eu tô sozinho, ninguém olha para mim. E quando eu fui olhar no trabalho, o engraçado é que eu tinha as mesmas ideias, cara. Quem tinha que olhar para mim era meu gerente. Quem tinha que me valorizar era o meu gerente. Ele que tinha que olhar e me promover. Ele que tinha que me ajudar. Não era eu que precisava fazer alguma coisa. Eu que precisaria movimentar isso. Então, o que que acontece? No PNL você volta, entre aspas, para esse momento e ressignifica. Você fala assim, olha, você é inexperiente agora, mas você poderia falar com a pessoa, você poderia ir para lá, você poderia andar para cá, você poderia fazer um monte. Você ressignifica isso. E aí o que que a gente pega? Lembra do elástico que eu falando, da boca do V aqui? Você solta isso. E aí o que Perfeito. acontece? Você acaba ocupando aquele espaço que você poderia aprender, porque você fica preocupado, fica pesado aquela situação. Aquela situação te pesa, te prende, não te deixa evoluir. Quando você solta esse elástico, que nem vamos supor, eu vou fazer 30, na época, 38 anos, pumba, equilibrei minha linha, eu não tenho mais esse trauma está ressignificado para mim, eu não tenho mais por que me preocupar com essa situação, esse sentimento que me trazia quando eu tinha 5 anos hoje não faz mais sentido,
não faz mais sentido para mim hoje. Então, de novo, voltando aqui até o que eu estava falando antes. Cara, você tem que estar muito preparado e você tem que estar consciente de começar a cutucar a ferida das suas crenças. Porque pode aparecer coisa que você realmente não sabe lidar. Nem hoje, de repente. E aí o que acontece? Sua mente, ela é. Como é que se diz? Ela não quer ver você sofrer. Sua mente quer ver você Isso, feliz. isso Certo? mesmo. Então, se Perfeito. você não está consciente para ver que aquela crença está te atrapalhando, ela vai continuar te segurando. Então, você, a gente tem, eu particularmente não estava meio que pronto quando eu fiz o PNL. Né? Só que para você ter uma ideia, teve um exercício que eu travei e começava a chorar como se fosse uma criança, cara. Eu não conseguia sair daquela situação. Esse tipo de desespero, porque eu estava sozinho lá naquele pátio da escola. Olha só que coisa. E eu com Que 38 anos loucura, né, chorando cara? numa sala de aula, entendeu? Só que assim, de novo, e aí o exercício, ele foi muito prático nessa parte do tipo assim, mas por que você está chorando? Qual que é o motivo do seu choro hoje? Se você entra numa... Aí, o medo da mudança de emprego. Olha quanta coisa, cara. Será que eu devo ir? Cara, para eu sair inclusive foi quando eu conheci a Raquel. Para eu sair da onde eu tava para mudar de emprego, cara, foi um ano. Será que eu vou? Ah, não vou. Não vou entrar num lugar novo. Não vou fazer coisa nova. Não vou fazer não sei o quê. Não vou fazer... Por quê? Por causa do trauma de eu entrar num lugar completamente novo, sem ninguém para me ajudar. E, cara, eu vou te falar, foi um ano. Aquela quase falou assim, meu, pelo amor de Deus, né? Decide logo onde você quer ir, assim, sabe? Tipo, e eu lá, será que eu vou? Será que eu saio? Será que eu não vou? Sabe assim? E aí eu Olha cortei o só. cordão, mas foi um ano, cara. Um ano para isso acontecer, sabe? Então, assim, para você ver o quanto que uma crença, olha só, é um evento que, assim, para mim, hoje eu olhando, eu falo assim, cara, como é que pode? É uma coisa quando eu tinha 6 anos, eu tava entrando na escola. Olha quanta coisa que, se você põe no dia de hoje, ainda te segura. E isso foi uma coisa que, assim, cara, mexeu muito comigo, assim. Você sabe que é tão lindo isso que você está falando, Léo. É uma aula, né? Você tem noção que você está dando uma aula aí, né, meu amigo? Você está dando uma aula para nós aí, porque eu dou muito valor nisso, isso é muito rico, cara. Você sabe que um dia, cara, eu tratei uma pessoa que foi abusada sexualmente. Ela tinha esse trauma na infância, ela tinha com 9 anos, né? Com 9 anos ela foi abusada sexualmente, a gente encontrou o trauma, ela se lembrou do trauma, e aí eu precisava ressignificar. Então, olha como é lindo isso, é o mesmo pensamento, não importa onde você estude, aonde você faça, o princípio é o mesmo, isso é muito bonito. E aí dentro da neurociência, a neurociência nos conta que o cérebro, ele não sabe reconhecer a verdade da fantasia. O cérebro, ele se confunde, tá? Então, o que que aconteceu? Eu falei assim, como é que eu vou trabalhar com essa moça? Aí a gente fez uma dinâmica, uma meditação dirigida, que talvez até você teve isso na PNL. E aí o que aconteceu? Eu fiz ela olhar para o abuso, ela tendo uma outra reação no final. Hum, Então eu perguntei para ela, o que que você gostaria de fazer naquele momento? Ah, eu deveria ter chutado o saco dele e saído correndo. Falei, uhum. então cria essa cena na tua cabeça. E aí passei uma tarefa. Então ela construiu um novo final, um final que teoricamente era mentira. Mas à medida que ela foi trabalhando esse novo final, ela foi ressignificando, e esse estrangulamento, esse elástico que você falou, ele foi subindo, né? E eu achei muito bonito esse depoimento seu, porque me fez lembrar desse fato, que foi um trabalho que a gente fez exatamente de crença, né? Que você falou desse estrangulamento. E é umas coisas, né, Léo, que é assim, cara, você não acredita, igual você falou, cara, por causa de um pátio chorando, fez uma bagunça na minha vida, né, cara? Impressionante, cara. É isso mesmo. Você vê a importância de uma crença, né, Leozão? Crença é o bicho, cara. A gente tem que estar muito atento e a sua coragem de enfrentar as sombras, né? Porque eu estava falando até com a Raquel agora há pouquinho tempo. Falei, Raquel, tem que ter coragem para olhar para as sombras, viu, cara?
tem que ter coragem, tem que sair da zona de conforto. Você tem que falar assim, meu amigo, realmente eu estou num padrão, isso está me incomodando, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais me sentir mal. E é aí que foi o teu starter, pelo seu depoimento, que te buscou o autodesenvolvimento. E é por isso que eu acho que você é um exemplo, tá? Você é um exemplo a ser seguido, e eu acho que foi esse o motivo que me impulsionou a trazer você aqui. Ô, Léo, eu queria assim, você tem algum exercício aí, cara, seja da Mindfulness, seja da própria PNL, o que que você traria um exercício prático, rápido, para quem está aí nos assistindo, né? Nos dando essa honra de estar aqui até esse horário. Você poderia ensinar para nós alguma coisa, Léo? O que que você manda aí? Pois é, eu fiquei até pensando em alguma coisa, estava pensando em algumas coisas que poderia contribuir. Aham, E eu creio que é uma junção certo. de mindfulness com PNL, porque assim, enfim, eu estava conversando com a minha irmã a respeito disso, que era justamente você conseguir manter o seu equilíbrio. Perfeito. Então, para você sempre para observar um triângulo, o triângulo do equilíbrio, tá? Então, o triângulo do equilíbrio, o que que é? É o que eu sinto, é o que é a sensação que me traz e que pensamento isso me traz. Não necessariamente nessa ordem. Tá. Então, às vezes o que um pensamento me traz, que sentimento me traz, que sensação que me traz. Por exemplo, vamos supor, na época que eu não tinha o PNL só e eu só tinha o mindfulness, era do tipo, eu tenho que falar com o meu chefe. Olha o pensamento aqui já. Eu tenho que falar com o meu chefe. Aí que sentimento que traz? Ansiedade. Que sensação que me traz? Frio na barriga. Que E aí legal. o que que acontece? Se eu consigo controlar bem esse aqui, falar assim, tipo, ok, mas o que que me trouxe tudo isso? Se eu já identifico o primeiro pensamento, o primeiro sentimento de tudo isso, que tá por trás de tudo, o primeiro sentimento, eu consigo me equilibrar. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se eu penso, preciso falar com o meu chefe, já me traz ansiedade e me dá frio na barriga. Se eu não controlo, eu dou uma desequilibrada nesse meu triângulo, tipo, o meu triângulo tá aqui, sim? Eu dou uma desequilibrada, vamos colocar assim, né? Aqui, ele vai me trazer para um outro pensamento. Ele não vai gostar do que eu vou fazer. Hum, E aí o que acontece? Te traz uma outra sensação, que traz um outro sentimento, que traz outro pensamento, quando vê você tá num turbilhão. E é onde você, o quê? Você entra uma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo. No Mindfulness, eles ensinam isso como o primeiro pensamento bom, segundo pensamento ruim. Então, o que que acontece? O que que tá por trás de eu falar com o meu chefe? Se eu ficar só na ansiedade e falar assim, nossa, ai meu Deus, e falar, ele não vai gostar, ele não vai gostar, nossa, eu preciso melhorar o que eu vou falar, eu preciso ensaiar, você começar a ter esse negócio, mas simplesmente você ter uma âncora que no meu caso, para mim, é respirar fundo, dar umas três perfeito. respiradas, te traz para o estado presente, você vai saber que isso é só medo. E você admitir que você tem medo de algo é a coisa que é mais difícil para o ser humano. Você admitir que você tem medo, quer dizer, eu tenho medo de fazer isso. Na verdade, você não fala que falar em público, por exemplo. Se a gente fala que você vai ter que fazer uma apresentação amanhã. Ah, tá, eu faço, mas é global. Putz, eu não sei inglês, eu tenho que fazer apresentação e não sei o quê, vou ter que aprender a falar no microfone. Na verdade, não. Na verdade, você só tem medo de falar em público. Então, o que que acontece? Eles dão um exemplo. Se você segurar alguma coisa aqui, é o medo. E você vem falar em público, em inglês, e você vem colocando as pecinhas em cima, o negócio começa a ficar muito pesado. E aí é a ansiedade. Então, como uma técnica que eu uso para mim, que aí é uma junção do mindfulness com o PNL, é justamente assim. Eu preciso fazer algo, eu sinto e que sensação que me traz antes de eu começar a agir. Eu penso, ou eu senti alguma coisa, vai, ué, por que que eu tô sentindo esse frio na barriga? Ou por que que me tá me palpitando alguma coisa, entendeu? Então, é, você começar a ter essa consciência desse triângulo,
Então você arranja uma âncora para você. Que seja apertar essa parte aqui, que seja você, de repente, fazer esse movimento com a mão. É alguma coisa que você entenda que é uma âncora para você. Para mim é uma respiração. Deixa eu entender o que está acontecendo. E aí pronto. Eu falo, não, putz, eu tô com medo de fazer isso aqui. Às vezes não é medo, às vezes é simplesmente algo que você, de novo, uma crença. Mas por que eu tô pensando isso? Não faz mais sentido para mim. Entendeu? Então, assim, uma das dicas ou dos exercícios que eu daria, que eu falaria, era exatamente isso. Tenta pensar em algo que te deixa ansioso e tenta ver que sensação que ela traz. Da próxima vez que você sentir isso, você já vai automaticamente pegar na sua âncora e vai te trazer para o estado presente e você não vai, teoricamente, não teria mais ansiedade naquele momento. Vai te trazer para o estado presente e você fica mais tranquilo. E você acredita também, Leozão, que a prática vai tornando isso mais fácil, né? É um hábito, né? Quanto mais a gente Com certeza. pratica, porque eu falo isso porque às vezes as pessoas faz uma vez, falam, não estou conseguindo. Eu escuto muito isso, calma, meu. É um treino, né? Você vai É, praticando, você está mudando um hábito no teu cérebro que é fazer todas essas associações. Então, é um hábito, só que depois vai ficando fácil, né? sim. Vai ficando uma coisa muito fácil. Eu lembro que eu tinha um medo desgraçado de alguém roubar meus filhos, cara. É um medo, assim, absurdo, né? Você sabe dessa história. Uhum. E aí eu lembro que a Sara, minha esposa, que está aí nos assistindo, acho que ela está no celular do Pedro aí, do meu filho, ela me ensinou um tipo de exercício mindfulness que é, quando vem qualquer pensamento ruim, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento, como se fosse um mantra. Cara, isso me ajudou absurdamente hoje. Isso faz parte da minha vida hoje. E recentemente eu aprendi um engraçado, a Sara achou até engraçado também, eu comentei com ela aqui. Quando vem um pensamento ruim, você desafiar o seu próprio pensamento. Então, tipo assim, vem um pensamento, ó, vão roubar teu filho. Aí eu perguntava pro pensamento, e depois, o que vai acontecer? Aí, quando você pergunta pro teu pensamento, ele buga, Léo. Você não consegue ter associação, entendeu? Vai roubar meu filho? Beleza. E o que vai acontecer depois? Aí você trava, você não consegue mais pensar, entendeu? Então, achei esse exercício também fora de série, tenho usado ele, e esse seu é muito bacana, eu também vou adotar, porque eu sou fã da respiração, mas eu sou um cara que eu sou fã da respiração, mas eu preciso aprender a usar mais, assim, no meu dia a dia, tá? O próprio Ponopono aí que a Raquel Bueno está colocando, também muito bacana, né? E isso é top. Então, assim, cara, o que eu vou te falar, meu irmão? Nós estamos a 2 minutos de acabar e eu queria muito te agradecer. Que live, eu fiquei muito feliz, assim. Daria para te convidar mais umas 30 vezes, Léo? O que você acha? Pô, tem bastante coisa para falar ainda. Ai, que legal, cara, que legal, que legal. Tem. Foi uma live, assim, para mim, muito, muito rica, viu, Léo? De verdade, é uma live muito inspiradora sobre a importância do autodesenvolvimento pessoal, a importância do autoconhecimento. Eu acho que você é uma prova viva disso, uma biblioteca de informação, realmente, disso aí. Eu fiquei muito feliz, muito honrado, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação do teu tempo de estar aqui. E quem sabe vamos fazer outras, hein, Léo? Vamos para frente, hein? Eu que agradeço, Maurício. Obrigado pela oportunidade. E aí, se tiver, vamos estudar sim para fazer mais uma. Com certeza. Com certeza vamos sim. Que bacana. Um beijo, Naquel, aí. E obrigado a todos vocês, viu, pessoal, que estão aí com a gente, até agora participando. Nossa, que delícia aí a honra de vocês, né, de estar aqui, a gente aqui transmitindo o conhecimento. Curtam a gente lá no nosso Instagram. E parabéns, Léo, mais uma vez aí